Me diga, você sangra? Vai sangrar. E aí, pessoal? Beleza? Tudo bem com vocês? Tá tudo bem mesmo? Espero que vocês estejam, porque hoje nós vamos trazer o review do Batman vs Superman um pouco atrasado, sim, mas a gente não podia deixar de fazer isso, que é com certeza um dos maiores blockbusters de 2016. E é pra evitar também a questão dos spoilers, né? A gente tem que trazer um pouco mais atrasado, porque nem todo mundo gosta de tomar spoiler, né? Isso, a gente vai ter a primeira parte, como já é de costume, uma primeira parte com somente sem spoilers, e a partir quando a gente apontar, você vai clicar e vai ir para uma parte onde não tem mais spoilers. Então, esteja avisado de já. Você vai apertar no botãozinho que vai aparecer depois. Então, vamos começar com o que a gente gostou logo de início, né? Porque a gente vai ter que falar da história. Os trailers já contaram muito do que iria acontecer no filme. Então, por assim dizer, é um filme que já foi logo de cara a gente já sabendo que iria acontecer por conta dos trailers. Isso foi uma das coisas que atualmente, na minha opinião, está prejudicando muito. Tá, realmente, atualmente muitos desses filmes que são lançados é prejudicado quando lança os trailers. Normalmente ele já lança muitas cenas importantes. No caso do trailer do Batman vs Superman, é a própria aparição da Mulher Maravilha. Isso, que era pra ser um choque ali. O Apocalipse também, a gente já sabia que o Apocalipse iria. Aí a gente fala, você pensa, não fala spoiler não, cara, mas já tava no trailer. Teve vários filmes atuais que estão sendo prejudicados por conta disso. Um deles foi o Exterminador Gênesis. O filme não se salva também não, mas o trailer já entregou tudo. E esse do Batman vs Superman não foi diferente, infelizmente. Tanto que eu tô, tipo assim, eu não tô assistindo mais trailers pra ver se pega mais alguém, às vezes coloca no grupo. E é impossível. Mas eu também já parei mais, acho que na semana que o filme saiu eu não tava mais nem acompanhando nada que o pessoal botava, até por conta de evitar spoilers. Então vamos começar. A história em si, né? Começa com aquela parte do Batman perdendo os pais, que é uma das coisas que já é totalmente, não é nem clichê. Acontece, é aquilo nos quadrinhos, então é aquilo no... Isso torna-se spoiler? Não sei, porque quem é que não sabe que o Thomas Wayne e a Martha Wayne morrem? Eu já sei. Tem um universo que eles não morrem não, né? Quem morre é o Bruce, né? Isso, esse é o Flashpoint lá. O filme, na verdade, é uma continuação do Man of Steel, ou seja, o Homem de Aço, do Zack Snyder também. O filme do Zack Snyder, o Homem de Aço, foi bom, foi interessante. Muito, não. O Homem de Aço, ele teve um retorno de bilheteria boa, o filme foi agradável até. Consequentemente, o diretor voltou para fazer a continuação, que é o Batman vs Superman. Aí é que tá, porque muita gente amou esse filme, outros odiaram. Esse foi um dos filmes mais polarizados que eu já vi de crítica, tanto de fãs quanto da crítica mesmo, especializada. A crítica odiou o filme por conta de várias coisas que a gente vai abordar daqui a pouco. E que você que é fã, eu sou muito fã dos filmes do Superman, do Batman. Eu não gosto muito do Superman não, mas o Batman pra mim é um dos meus personagens favoritos da DC. E eu adoro ele. Vamos fazer o seguinte, clica logo aqui. Vamos pros spoilers. Porque é difícil a gente comentar do filme sem abordar spoilers. Então, claro, clique aqui, ou você vai clicar bem aqui, que vai aparecer o símbolo do Superman, ou aqui, que vai aparecer o símbolo do Batman. Isso. E então esteja avisado, clique aqui agora e até daqui a pouco. Começando a história, como o Nico já falou, Martha, Thomas Wayne morre, né? Por incrível que pareça, o filme até trouxe uma comparação da mãe do Superman com o do Batman, que gerou muita comédia, mas isso é posterior. Você foi bem no final do filme já. Eles contam um pouco a história do Batman, tem partes ali, porque a gente falar de DC, do universo DC, é falar de vários multiversos, né? Então, um universo é uma história, outro universo é outra, tanto que tem o Flashpoint e tal. Mas focando no filme, eles cortaram muito a parte do treinamento do Batman. Isso daí foi pra eles isso foi uma ideia do diretor, e que eu achei que essa parte foi aceitável, eles não fazerem uma história de origem do Batman.
Porque já tá todo mundo calejado de saber como é que é. Teve a história dos filmes dos filmes dos anos 80, teve a história da desgraça dos filmes do Joel Schumacher dos anos 90, e dos anos 2000 tivemos com o Christian Bale, que ele fez. Ou seja, a gente já sabe da história do Batman. Então eles botaram isso pra dizer que o Batman já é um herói calejado, já tá há 20 anos na história. Mas eu acho que eles deviam cortar aquele começo dos pais dele morrendo. Eu também, eu acho que isso daí foi... Não, eu achei que foi assim... Funcionou, pra mim foi uma parte boa, foi interessante. Não, sim, a abertura, né? O choque inicial. Isso foi legal, já tava sabendo, todo mundo sabe como é que faz. Mas assim, funcionou porque não se ateve muito, não foi aquela coisa demorada, tal, não sei o que. Não teve nem diálogo, se não tô enganado, foi rápido. Ali foi só a apresentação do nome dos personagens, né? Isso, aí morreu o pessoal e tal, não teve treinamento do Batman, não mostrou. E já mostrou logo numa cena subsequente, no meio da briga do Superman contra o General Zod do filme do Homem de Aço. Então o Bruce Wayne, interpretado dessa vez por Ben Affleck, estava no meio daquela briga entre dois titãs. Estava a briga acontecendo, os prédios caindo, sendo destruídos e ele... Que cena, né? E ele que cena. Essa cena foi interessante, muito. Mostrou assim um pouco da preocupação humana, porque ele botou a humanidade no meio entre dois deuses, por assim dizer, que briga, tava quebrando tudo lá. E o Batman, o Bruce Wayne, no meio da história querendo ajudar, de certa forma. Salvar os funcionários dele. Isso. Aí eu acho assim, que nessa parte foi aí onde gerou um pouco de ódio da parte do Bruce Wayne com o Superman, porque ele viu aqueles briga de titãs ali, aqueles super poderosos destruindo a cidade, não se importando com nenhum dos sobreviventes ali da cidade. Verdade. E a gente já viu ali pelo olhar dele que ele tava com ódio, né? E uma das coisas que eu mais achei interessante, porque mesmo muitas pessoas morrendo, muitas pessoas tendo uma destruição grandiosa do local, ele foi aclamado como um deus, ou um salvador e tal. Só que alguns, que vocês vão ver assistindo o filme, foram manipulados para dizer que ele era um falso deus, até picha a estátua dele lá e tal. Ou seja, o filme mostrou isso, e até nos trailers mostraram isso, já um embate. Quem pinchou foi até o funcionário do Bruce Wayne, né? Que perdeu as pernas. Perdeu as pernas. No dia daquela luta. E o que eu achei interessante foi o seguinte: mostraram várias cenas, mas teve algumas cenas que foram muito prejudicadas por cortes e faltas de continuação. Tinha cenas que estava a história nesse meio, de repente dava um corte, pá, ia pra outra cena, nada a ver, depois voltava pra uma outra cena, às vezes uma cena do futuro, que era na verdade um sonho, e que voltava cenas muito escuras, por conta de que a DC quer fazer os filmes escuros, os né? filmes mais dark, menos comédia e menos colorido, como nos filmes da Marvel. Porque eles querem ser diferentes. E tem que ser diferente mesmo. Não adianta sempre ser a mesma forma. É verdade, tem que variar um pouco. Só que eu achei assim que foi demais, assim, teve algumas coisas assim que me incomodaram nesse filme. Teve, por exemplo, muita câmera lenta. O Zack Snyder, ele é considerado como o homem da câmera lenta. A mulher vai saindo, vai tomar uma água. No próprio trailer a gente vê aquela cena. Câmera lenta de tudo quanto é parte. No próprio trailer tem uma cena que o Superman vem de cima, a mulher levanta assim a mão em câmera lenta. Assim, Tudo é câmera lenta no filme. Ele gosta dessas técnicas tal, pra dar aquela ar de épico, de grandiosidade e tal, não sei o que. É bom, mas Dabuza, cara. Dabuza, ele fez isso nos 300. Ele fez isso no Homem de Aço. Ele fez isso no Watchmen também. Ele fez isso em vários filmes que funcionaram. Mas tá abusando, cuidado. Aí o filme, ou seja, além dele ser muito dark, ele teve várias cenas que foram cortadas e colocadas assim ao léu. Teve várias cenas que para mim não precisavam estar no filme. Colocaram para o filme ser maior, às vezes para ser mais grandioso, para dar tipo um gancho para uma continuação, como foi a parte do Flash aparecendo para o Bruce Wayne em um sonho lá, que é claramente uma história de que é baseada no Crise nas Infinitas Terras, em que ele aparece, que tipo assim, ele se baseou em duas sagas, que é o Crise das Infinitas Terras e no Flashpoint, né, no Injustice, que ele aparece que o Superman tá do mal. Que essa cena aparece também, que é contra aqueles demônios e tal. Sim. E essa parte assim, não precisava, pra mim não precisava. Não agora, podia ser depois. Já mostrar um Superman malvadão, maligno e tal. Não precisava, porque só incorporou mais o filme. E que eu acho que isso daí podia ser bem mais trabalhado depois. Sabe o que eu acho? O diretor, ele quis trazer isso até para poder lançar os novos filmes. Com certeza. O Flash, o filme do Aquaman, deve ter o filme do Cyborg, né? Já foi confirmado. Já. Ele vai aparecer na Liga da Justiça. Também, e tem o da Liga da Justiça, mas eu acho que já tem o da Mulher Maravilha, já tem o
próximo ano, 2017. Então, assim, tem cenas ali que tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Eu, pelo contrário, teve muita cena ali que eu já gostei, eu já me identifiquei. No caso, eu fui mais pelo Flash, né? Porque todo mundo sabe aqui que eu sou fã do Flash, eu gosto mais da DC do que da Marvel. Mas falou de universo DC, tiro tudinho, porque eu detesto Superman. Todo mundo já sabe disso, eu não suporto Superman, é muito certinho, é muito super poderoso. Tu tá com camisa do Lanterna Verde. Tô com camisa da Lanterna Verde. Flash. Sim, eu adoro o Flash. Tem até o filme que a gente já gravou, né? Do Flash, que vai estar aí nas indicações do canal. Vai aparecer aí embaixo. Então, eu fui assistir recentemente o filme, né? Lá no cinema. E quando o Flash apareceu, eu já tava assim, pronto, agora eu já posso ir pra casa, né? É uma aparição bem curta, né? Ele aparece em 2 momentos, o Flash. Então, a gente um pouco se perdeu da questão da história do filme. Claro. A gente acabou falando de várias cenas que aconteceu, porque isso acontece mesmo. Eu acho que até o diretor se perdeu na história do filme também, pra mim. Mas assim, o grande articulador da parada toda a história, do que iria acontecer, foi o Lex Luthor. Ele começou, foi bem claro isso. Ele começou a mandar cartas com várias anotações que eu achei que fosse o Coringa. Ele começou a fazer um joguinho com o Batman, fez um joguinho com o Superman para eles se enfrentarem, para dar aquele negócio. Então eu acho que ele acreditava que ele iria soltar o caos e no caos ele iria se emerger como uma figura boa. Engraçado é que em algumas cenas ele tá muito bem, o Lex, mas em outras cenas ele tá totalmente surtado. Ele tá parecendo o Coringa, ao invés do Lex Luthor, que é sempre manipulador, que é sempre bem frio, bem calculista. Ele não, ele tava surtado, ele tava doido. Teve muita gente que falou, esse não é o Lex Luthor, esse é o Coringa. Eu tenho certeza que no final ele vai dizer que é o Lex Luthor, que ele é o Coringa, e que vai aparecer outro Lex Luthor. Teve gente que tava fazendo as teorias totalmente loucas lá, dizendo, não, esse daí pode ser o filho do Lex Luthor, que o verdadeiro ainda vai aparecer, e que no final esse filho do Lex Luthor vai se tornar Coringa, ou seja, umas teorias doidas que o pessoal começou a fazer por conta do comportamento dele, por conta daquilo que ele começou a fazer. Aí chega aquela ideia de que, como eu já falei, né, aquele universo, o Lex Luthor em si já é surtado. Vai que o Coringa daquele universo é calculista e frio, né? Pelos trailers acho que não, né? Mas a gente já viu um pouco de como ele é também. Ele é psicótico nos trailers lá. Ou seja, todo acontece. Tem um panorama político em que o Superman é incriminado das pessoas que morreram, da destruição que aconteceu. Ele é posto. Ele vai para o Capitólio, dá o seu depoimento. Chegando lá... Uma das melhores cenas do filme. Uma explosão absurda e ele acaba sendo culpado, né? Porque disseram que ele poderia ter previsto tudo aquilo lá e ele foi responsabilizado. Aquela cena ali foi uma das até mais tristes do filme. O Superman, ele ficou em maus lençóis, posto pelo Lex Luthor em si. Aparece a Kryptonita nos novos filmes. Que, como sempre. Isso tem a grande fraqueza uma das grandes fraquezas do Superman, além da magia, além de outras coisas, é a Kryptonita. E então a grande sonhada cena, né, da briga dos dois, isso, que o Lex Luthor até capturou Isso eu achei... E assim, a cena da luta foi, acho que é uma das boas partes do filme. Mas o que eu achei assim, interessante é que nessa cena, o enlace e tal, tudo estava levando a crer de que o grande interesse do Superman era a Lois Lane. Qualquer coisa que acontecia com a Lois Lane, ele tava lá. Aparecia, tipo assim, ela tava caindo do prédio, aparecia. E ele escutava de longe. Ou seja, lasque-se o resto da humanidade. A Lois Lane, tudo bem. Lasque-se o resto da humanidade e lasque-se minha mãe. Porque eu, tipo assim, minha mãe tá em perigo, eu não notei isso. Agora a Lois Lane, não, é o meu amorzão. Tanto que até ela fala assim, até Lex Luthor fala, aquela cena que ele foi bem manipulador que eu achei interessante. Eles estão no alto do prédio e diz, o grande amor do homem não é a sua mulher, mas sim a sua mãe. Aquela parte eu achei. Deveria ser só isso, Lex Luthor, cara. Não precisava de surto. Daquele jeito, claro. Daquele jeito. Mas eles queriam dar pelo menos um personagem pra ser o Jar Jar Binks do filme, né? Digamos assim, a figura icônica. Aí é demais, aí já é demais. Aí. Mas, ou seja, o Lex Luthor no filme, ele foi importante pra caralho. Claro, foi o vilão, né? Foi o arquiteto que arquitetou toda a trama. Criou o Apocalipse. Sei lá, pegou o resto do corpo do Zod que estava morto, misturou com o DNA dele e criou uma coisa... Foi bem genérica aquela criação. É interessante. Ele até utilizou de ferramentas a própria Kryptonita para cortar partes do corpo lá do Zod. Mas aí tem a cena que todo mundo estava esperando, que era da porrada dos dois. Acontece, a porrada é boa, só que foi rápida. Esse foi muito boa, rápido. Foi uma das fraquezas do filme, assim, que pelos trailers a gente via que era quase o filme todo de porrada, né? Também não é
unia. A gente sabia que eles iriam se unir assim, Exagerado, claro. iriam ser bons amigos. Mas assim, eu até comentei com um amigo meu, a cena poderia ter sido até menor se ele chegasse lá, se o Superman, em vez de chegasse e quisesse logo mandar no Batman e dissesse, cara, minha mãe tá com problema, minha mãe tá com problema, e se a gente lutar, tal, não sei o que, se eles conversassem, né? Obviamente que não ia ter filme com isso, né? Claro. Mas ia ser mais rápido. Agora, depois que o Batman dava um sapeca nele, que quase, se quisesse ele podia ter matado, né? Na hora em que ele vai, aí ele fala, você vai matar a Marta. Aí ele Batman dá, por que você falou esse nome? Por que você falou esse nome e tal? Agora todo mundo sabe, né, que a fraqueza do Batman não é a Marta. É a criptonita dele, é uma mãe com Marta. Né? Até aquela cena de um quadrinho, né, que apareceu, de que o Batman tá detonando o Coringa do Heath Ledger, e até ele fala, não faz isso não, minha mãe também se chama Marta. Aí ele abraça, somos melhor amigo. Piadas, né? O pessoal da internet não perdoa, não. Porque assim, foi assim, o desfecho da luta deveria ter sido um pouco mais épico, mas como foi no quadrinho e como foi na animação Batman Cavaleiro das Trevas, parte 1 e parte 2. Foi um desfecho mais interessante do que aquela história dele dizer Marta e falar que só por conta disso acabou a luta. Tudo bem, foi um artifício utilizado novamente pela direção do filme e tal. E aparece a personagem que pra mim é a melhor coisa do filme. Pra mim a melhor coisa do filme se chama Diana Prince ou Wonder Woman ou Mulher Maravilha. A cena em que ela aparece, acabou pra mim, meu filho. A cena que ela aparece é a melhor cena. A música, aquela música que se não me engano é Hans Zimmer, aparece ao centro. Eu assisti o filme dublado e inclusive até a mesma dubladora que fez ela na Liga da Justiça Sem Limites parece que foi a mesma, né? Não deu, porque os gritos foram muito familiares, né? Ela pulava e dava o grito lá. Eu assisti legendado mesmo, mas assim, foi bom o filme, assim, pra mim. Teve várias cenas em que tinha algumas pessoas que estavam do meu lado que eu tava meio assim. Mas na hora que ela apareceu ali, eu já vi o olhar, aquele sorriso, porque ela, assim, a melhor parte do filme, por assim dizer, é quando os três estão trabalhando juntos. Verdade. Ela de certa forma caiu um pouco de paraquedas, caiu. Mas ela começou a aparecer em algumas cenas dela, como Diana Prince e tal. E isso foi bem trabalhado. Então teve cenas ali que a própria Mulher Maravilha, como Diana, né, tava lá. E engraçado é que o Batman, usando eu tava sentindo muito essa falta de estratégia. O Batman ele é muito estrategista. Uma parte do filme que demonstrou isso foi isso. Ele conseguiu identificar, até por conta do arquivo que o próprio Lex Luthor disponibilizou para ele. Tinha hackeado. Isso, ele tinha hackeado da parte da corporação Lex, né? Ele descobriu que ela era muito antiga, então uma deusa antiga, né? Eu achei interessante. Essa imagem não parece você. Essa imagem é você. Isso é que é foda, assim. Foi legal. Aí teve nesse e-mail, né, que ele manda pra ela, aparece as cenas dos outros, que foi novamente uma aparição gratuita, que deveria ter. Até porque o filme. Link, né? Link pro próximos filmes. Até porque o filme é a origem. O subtítulo é a origem da justiça, ou o alvorecer, que é The Dawn of Justice, que é o alvorecer da justiça. Então, ele deveria ter isso, obviamente, que o filme é para ser seguido. Tá verdade. Aí vai vir o filme do Flash, do Aquaman, que por sinal muito bom, aquela cena do Aquaman. Eu acho que ele deveria ter sido outro ator. Aquele ator deveria ter sido colocado para outro personagem. Minha opinião, eu queria que ele fosse o Lobo. O Lobo. Seria legal se Aquaman. Mas não Aquaman. Porque ele tem mais aquela cara, aqueles cabelos, aquela cara toda do Lobo. Eu queria que o Aquaman fosse louro, né? Seguisse a risca dos pra mim, eu não me importo com o Aquaman. Ele pra mim deveria nem existir também. Eu queria que fosse o Namor da Marvel, o primeiro super-herói que existe. O Flash também é louro e o personagem lá, o ator não é louro. Ele tem até... Eu também não gostei muito do ator do Flash não, mas isso chega pra outra história, pra outro vídeo. E falando do Cyborg também, não vamos esquecer, aquela cena dele também foi muito boa. E ele tava focando em si na história do Cyborg, porque na história conta que o pai dele era cientista e que fez ele, né? Uhum. Agora aquela caixa, eu não sei... Várias das hipóteses que aquela caixa é uma caixa de um material utilizado em Apocalipse, que é do Darkseid, que vai ser o vilão do filme da Liga da Justiça. Vamos logo explorar logo ele logo. E ele caiu na Terra, aquela caixa, é isso? Eu
A gente não sabe, né? A gente não sabe, não sei como é que ele conseguiu, mas é o que dizem. Aí, ou seja, aparece, acabou a luta do Batman vs Superman. Aí eles estão amiguinhos já, né? Tá, não sei o que. Aí a mulher joga. The best, né? A mulher joga. A Lois Lane joga a lança de Kryptonita na água e tal. Nisso, o Apocalipse aparece. Se o diabo, ou se o homem não matar, o diabo matará. Se o homem não matar o Deus, o diabo matará. Aí aparece o Apocalipse. E começa a bagaceira, a porrada e tal, não sei o que. O Batman tá lascado, o Superman tá lascado. Jogam até uma bomba atômica lá no espaço. O Superman leva ele pra cima, né? Isso. E o que acontece? A Diana Prince, a Mulher Maravilha, aparece, ganha, rouba o filme pra ela. Pra mim, ela roubou o filme. E que o desfecho da luta é que o próprio Super-Homem pega a lança de Kryptonita, perfura o Apocalipse, e o Apocalipse perfura o Super-Homem com um pedaço de osso dele lá, né? Porque o Apocalipse ele é cheio de pedaços de osso lá nos quadrinhos. Foi responsável pelo Super-Homem morrer na história. Engraçado, porque agora hoje em dia é Superman e não mais Super-Homem, né? Eu acostumado a chamar de Super-Homem. Super-Homem. Era, pra mim ainda vou continuar chamando de Super-Homem. Batman... Acho que a ordem dos fatores não altera, né? Não chamam do Batman de Homem Morcego, né? É claro. E tem o desfecho. Eles morrem. Ele morre, né? Com o... Vamos ver se eles vão morrer e tal. Aí tem a cena do funeral e tal. Que o Batman até fala, né? Não sei por que eles fazem isso, enterrando um caixão vazio, né? Que eles... Aí ele até fala, é porque eles conhecem ele como um soldado. E aqui estão enterrando ele como se fosse um homem. Caixão vazio e tal. Agora vamos para as considerações finais. Você que clicou no botão está de volta. Isso. Está de volta. Agora a gente vai dar as considerações finais. Não terá mais spoilers. E a nota do filme. Por quê? Bem, vamos lá. Rafael, dê suas considerações finais e sua nota. Assim, o que a gente achou do filme tá na parte de spoilers. Vai lá. Sim. De nota. Quando eu assisti o filme que acabou, eu dei 9.9. Depois eu posso baixar para 9,5. Por quê? Gostei muito do filme. Era um filme que faltava no universo da DC. Vamos supor assim, crossovers de personagens. 9,5. Esse é o filme. Sua nota, 9,5. 9,5. Certo. Quando eu saí do filme, eu já não saí tão empolgado. Eu saí meio assim, pensativo demais, olhando os amigos meus que estavam assistindo. Alguns estavam muito putos, porque acharam o filme uma merda. Teve um ou outro lá que gostou do filme. Eu gostei do filme, sim, o filme é divertido, o filme como filme de ação, ele é bom, ele compensa. Mas vamos lá, eu já falei do que eu gostei, do que eu não gostei na parte de spoilers. Eu dou para ele como consideração final, porque teve muita cena que não precisava, teve algumas cenas que foram meio muito inexpressivas, estavam no filme, mas não precisava estar no filme, por isso, inexpressividade do filme. Eu saí quase dando um 7 pro filme. Aí eu pensei melhor, depois eu vi e disse, não, leva um 7,5 e tal, não sei o que. Aí eu pensei melhor e vi algumas críticas boas, algumas críticas ruins e tal, não sei o que. Eu vou finalizar com 8. A nota do filme pra mim é 8, mas tá assim, entre 7,5 e 8. Então a nossa opinião ela é semelhante à de todo mundo, né? Uns acham o filme maravilhoso, outros acham... tem que polarizar. Assim, eu gostei do filme, o filme é divertido, dá pra você assistir tranquilamente assistir. Tem gente que vai odiar o filme, tem gente que vai gostar do filme, tem gente que vai achar o melhor filme do mundo, tem gente que vai achar o filme uma desgraça. Esse filme, ele foi um pouco polêmico por conta disso, ele polarizou, mas de que você é fã, vai assistir, você que não é fã, assista e julgue, tal. Eu ainda tô balançado, vai que eu ainda mudo a minha nota para um 7, sei lá, tal, não sei o que. Mas assim, eu gosto muito. Ben Affleck, você mereceu, o filme é bom. Não é o Christian Bale ainda, pra mim. O Christian Bale é melhor do que você como Batman e Bruce Wayne ainda. Mas você tem tudo para ser melhor. Corra atrás. E o Henry Cavill, que é o Superman, muita gente achou ele o Superman mais frouxo que existe. Não sei. E a Diana Prince, que apareceu, né? A mulher que foi a Gal Gadot, que fez a Diana Prince. Pronto, cala a boca de todo mundo. Cala a boca de todo mundo. Pega, vai. Essa eu gostei. Então, pessoal... Alguma consideração a mais? Não, só isso. Então, eu só quero que vocês, se gostaram desse review e quiser mais reviews, comente aí embaixo, curta, compartilhe aí, ajude nosso canal, compartilhe para seus amigos, que com certeza ele vai querer saber da nossa opinião. Isso. E da de vocês podem compartilhar e botar a opinião de vocês em cima aí no Facebook. Isso, não esqueça de acompanhar os nossos parceiros que vão aparecer na tela e na descrição do vídeo. E pessoal, até mais. Valeu e tchau. Sangra. Sangra.